Seja bem-vindo ao módulo 2, Assessoramento Pedagógico do nosso curso de capacitação. E nesse módulo, nós vamos conversar um pouco sobre qual o amparo legal para a realização das atividades não presenciais. Meu nome é Larissa Jussara Leite de Brito Sombra e eu vou estar aqui mediante os conhecimentos nesse módulo 2. Nós tivemos várias legislações que nos abarcam acerca da pandemia. Por isso, nós subdividimos a unidade 1 em 3 partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre a Portaria MEC 343, a Portaria MEC 473 e a 544, assim como o Decreto Legislativo número 6, o parecer CNE número 5, 7 e 9. O objetivo principal dessa unidade é fazer com que você, cursista, possa conhecer um pouco mais das legislações e responder alguns argumentos. Sempre me perguntam no campus Boa Vista: Larissa, mas por que eu preciso fazer as atividades não presenciais? Larissa, por que é necessário que nós façamos a adaptação dos nossos componentes curriculares para o AVA Moodle, um exemplo? Aqui nós vamos dar algumas respostas para as várias dúvidas que os professores têm, e embasar, claro, o nosso trabalho. Na tela, vocês podem ver a cronologia da legislação nacional, claro, ordenada por período, né? Período cronológico. Essas tags que vocês estão vendo em verde é concernente à parte 1, que nós estaremos falando na unidade. As portarias, né, os decretos. As tags em azul é a parte 2, que é o parecer 11 do CNE, o 11, o 15, 17 e 19, assim como a Lei 14.040, a Portaria MEC 1038. E as tags em laranja é a parte 3 da nossa coletânea de vídeos, que é a Resolução CNE-CP número 2, a Resolução CNE-CP número 1, que é a mais recente, referente ao dia 5 de janeiro de 2021, e a Portaria MEC 1096. De uma forma geral, a legislação do âmbito nacional, ela subdivide-se em Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e várias portarias MEC, a 343, a 473, 544, que nós vamos conhecer um pouco mais nessa aula, assim como a Portaria MEC 1038 e 1096, que serão vistas nas aulas posteriores. Nós temos vários pareceres do Conselho Nacional de Educação. O parecer número 5, o 7, o 9, o 11, 15, 17, 19 e o parecer, a resolução número 2 e a resolução número 1, assim como a Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020. Vamos iniciar nossos estudos? Vamos começar com a Portaria MEC 343, de 17 de março de 2020. Ela dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, devido à pandemia, ou seja, ela é um marco inicial. Aí, você já pode, então, ter esse primeiro embasamento, que é a Portaria MEC 343, ela dispõe dessa substituição. Destaco, então, o artigo 1, que autoriza em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais. Temos também o artigo 2, que dispensa em caráter excepcional a obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar. Que na EDB nós temos os mínimos, né? O mínimo dos dias letivos. Então, esse decreto também, essa portaria MEC também, ela traz isso, nos abrange, né? No quesito de legislação. Então, a 343, ela autoriza a substituição das aulas. E o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, ele reconhece que nós estamos na ocorrência do estado de calamidade pública. Ou seja, a partir desse decreto, tem esse reconhecimento do estado de calamidade pública devido à Covid-19. Posterior a esse decreto, nós tivemos a medida provisória 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo de educação básica e do ensino superior decorrentes da situação da pandemia, de estado de calamidade pública, né? Então, aí se deu a necessidade de nós termos tantos pareceres,
tantas portarias que nos abrangem, né, que nos resguardam acerca da realização das atividades não presenciais. Então, vamos começar agora os estudos dos pareceres do Conselho Nacional de Educação. O primeiro é o parecer CNSP número 5, de 28 de abril de 2020. Ele fala sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão do Covid-19. Alguns pontos trouxemos aqui para nós fazermos uma leitura. As atividades não presenciais, ele pontua que aquelas a serem realizadas pela instituição de ensino com os estudantes quando não for possível a presença física desses alunos, ou seja, desde março de 2020 os alunos não estão fisicamente na escola, mas eles estão tendo atendimento pedagógico, eles estão realizando as atividades nos ambientes virtuais de aprendizagem. Visem, em primeiro lugar, a realização das atividades não presenciais, que se evite retrocesso de aprendizagem por parte dos estudantes e essa perca de vínculo da escola. Isso é muito importante. Por mais que nós não tenhamos esses encontros presenciais, as aulas presenciais, mas estamos ofertando os nossos componentes curriculares e estamos tendo andamento ao processo de ensino-aprendizagem no Instituto Federal. Não se caracteriza pela mera substituição das aulas presenciais e sim pelo uso de práticas pedagógicas mediadas ou não por tecnologias de informação e comunicação. Por que está mediadas ou não, Larissa? Eu tenho a minha sala bonitinha no ambiente virtual, na aba Moodle, e outro professor pode falar, Larissa, eu sou de um camp interior e eu não utilizo o ambiente virtual de aprendizagem, porém, eu tenho material impresso, né, e ofertado. Isso também é a realização das atividades não presenciais, que podem acontecer as atividades não presenciais por meio digitais, videoaulas, que é isso que nós estamos tendo agora, conteúdos organizados em plataformas, como a plataforma Moodle, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros, e também a adoção, que eu acabei de falar, no slide anterior, do material didático impresso. A comunicação, ela é essencial nesse processo, assim como a elaboração de guias de orientação das rotinas de atividades educacionais. Esse guia já está sendo elaborado pela Comissão de Acompanhamento do IFRR. Orientação aos alunos e famílias, isso é muito importante, esse diálogo com os alunos, com a família, para verem como é que eles estão lidando com esse novo desafio, assim como o planejamento dos estudos. É muito importante, porque o aluno precisa ter essa autonomia de estudos, estudar, ter essa regularidade, e o planejamento é muito importante nesse momento. O ensino técnico, o parecer CNE 5, ele fala sobre a reorganização dos ambientes virtuais para que se adeque à oferta, né, do ensino técnico para esses alunos, porque, por exemplo, no Instituto Federal, nós sempre ofertávamos o ensino superior, né, alguns cursos do ensino superior. Então, para o ensino técnico, nós tivemos que fazer essa adaptação, porque o parecer 5 nos aconselhou. Realização de atividades online síncronas, que são os professores, muitas vezes, eles, nos ambientes virtuais, numa sala Google Meet, eles abrem esse momento síncrono e realizam atividades ali com os alunos online. E as ofertas de atividades assíncronas, assim como a realização de testes online ou por meio de material impresso, utilização de horário de TV aberta, distribuição de vídeos educativos, realização de estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, entre outros, utilização de mídias sociais de longo alcance, que são WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros, e substituição de atividades presenciais relacionadas à avaliação, processo seletivo, trabalho de conclusão de curso, aulas de laboratório, entre outros, por atividades não presenciais. Educação especial. O parecer CNE 5, ele fala sobre educação especial. As atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais, informação e comunicação, adotarão medidas de acessibilidade igualmente garantidas. O que seria isso? Seria esse atendimento realmente mais especializado para esses alunos.
E no AVA, nós temos uma função que traduz algo assim da sala, né? Na sala traduz para Libras. Mas assim como algumas simbologias, por isso que os intérpretes aí se fazem muito presente nesse processo de acompanhamento, né? Entre outros também do assessoramento pedagógico. O atendimento educacional especializado, AE, deve também ser garantido no período de emergência. E é isso que nós estamos realizando nos nossos campi. Mesmo em período de pandemia, nós estamos realizando esse atendimento com os alunos. Alguns profissionais já estão indo ao campus presencialmente para fazer esse atendimento e esse acompanhamento para que os alunos também sejam assistidos nesse momento de pandemia. Acessibilidade sociolinguística aos estudantes surdos usuários da língua brasileira de sinais, Libras. Acessibilidade à comunicação e informação para o estudante com deficiência visual e surdo-cegueira no uso de códigos e linguagens específicas, entre outros recursos que atendam aqueles que apresentem comprometimentos nas áreas de comunicação e interação. O ensino superior. O parecer CNE 5 fala em adotar a substituição de disciplinas de atividades presenciais relacionadas à avaliação, processo, práticas de estágio, especialmente nos cursos de licenciatura e formação de professores por atividades não presenciais. A oferta de modalidade à distância ou não presencial às disciplinas teórico-cognitivas dos cursos da área de saúde, independente do período em que são ofertadas. E aqui tem um tópico que fala sobre regime domiciliar para alunos que testarem positivo ou os que estejam em grupo de risco, né? O atendimento domiciliar para esses alunos. Ofertar atividades online assíncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica, como citado nos slides do ensino técnico, e também realizar atividades online síncronas de acordo com a disponibilidade com a tecnologia, testes online ou por meio de material impresso, entregues ao final do período de suspensão das aulas, né? Essa foi a orientação do parecer CNE número 5. Ainda sobre o ensino superior, estágios e práticas profissionais na exata medida das possibilidades de ferramentas disponíveis. Alguns estágios já estão sendo realizados de forma remota e essa também foi uma orientação do parecer CNE 5. Definir a realização das atividades de forma remota. Isso é muito importante. Através do planejamento, o professor realiza, encaminha para o assessoramento pedagógico e temos aí esse processo. Regulamentar as atividades online assíncronas de acordo com a disponibilidade da tecnologia. Organizar o funcionamento de seus laboratórios e atividades conforme as práticas, né, e realidade do local. Processo de capacitação. O parecer CNE deixa bem claro dessa importância de capacitar os professores e docentes para aprendizado à distância e não presencial. Nós ofertamos uma capacitação ano passado, professores e alunos, e agora estamos realizando novamente, servidores e alunos, estamos realizando novamente essa capacitação com todos os servidores. Reorganizar, então, as práticas de estágio, possibilidade de ferramentas disponíveis e implementar o teletrabalho para professores e colaboradores, que nós já estamos realizando desde março do ano passado. Proceder o atendimento ao público dentro das normas de segurança. Nós tivemos algumas escalas de atendimento ao público presencial, mas devido ao aumento e as portarias recentes, né, nós não estamos mais fazendo esses atendimentos presenciais. Divulgar a estrutura de seus processos seletivos de forma remota, totalmente digital. Realização de mídias sociais de longo alcance, Facebook, Instagram, entre outros, para estimular e orientar os estudos e projetos. Muitos professores têm grupos de WhatsApp, não é mesmo? Para poder ter essa proximidade com os alunos, incentivá-los e motivá-los a realizar as atividades e ter êxito no componente escolar. O destaque é quanto às atividades práticas de estágio, ou seja, que toda a portaria, todo o parecer CNE 5, ele fala sobre a importância, né, sobre essa orientação de realização de atividades não presenciais. E, no entanto, se nós realizamos atividades não presenciais do componente curricular, consequentemente, nós temos que realizar o nosso estágio de forma também remota, levando em consideração esse período excepcional de pandemia. Avaliação e exames no contexto da pandemia.
O parecer CNE 5, ele fala que as avaliações e exames nacionais e estaduais considerem as ações de reorganização dos calendários de cada sistema, por causa da pandemia. Garantir uma avaliação equilibrada, assegurando as mesmas a oportunidade a todos de participar das avaliações e terem êxito, não é mesmo? Vários professores já estão realizando as avaliações por meio dos ambientes virtuais ou do material impresso. Os sistemas de ensino desenvolvem instrumentos avaliativos que podem subsidiar o trabalho das escolas e dos professores, tanto no período de realização das atividades pedagógicas não presenciais, como no retorno, dessas aulas presenciais. A avaliação e exames no contexto da pandemia. É importante garantir uma avaliação equilibrada dos estudantes, assegurando as mesmas oportunidades. Nós sabemos que nós estamos enfrentando um momento muito tênue no mundo, de forma geral. E nós sabemos também que às vezes o acesso à internet dos alunos é limitado. Então, muitos professores já têm se dado essa sensibilidade em prorrogar às vezes o prazo, flexibilizar, não é mesmo? Mesmo na capacitação nós tivemos alguns imprevistos de prazos, então nós sabemos que a internet aqui no nosso estado é muito estável e que mesmo assim, fora essa instabilidade de internet, muitos alunos estão perdendo entes queridos, colegas, assim como nós também. Então nós precisamos ter esse olhar social e o parecer CNE 5 traz esse equilíbrio, que nós possamos ter esse equilíbrio e esse olhar a partir das nossas avaliações. Nós sabemos que a avaliação é um processo avaliativo, não um final. E para isso nós precisamos ter essa consciência e essa sensibilidade de juntos construirmos um componente, um processo muito mais amplo e igualitário. Depois de alguns aspectos da portaria CNE 5, nós vamos falar sobre a portaria MEC 473, de 12 de maio de 2020. Prorroga o prazo previsto no inciso 1 do artigo 1 da portaria 343, 17 de março de 2020. Prorroga esse prazo da realização das atividades, das atividades não presenciais. Fica, então, prorrogado por mais 30 dias o prazo previsto no artigo 1 da portaria 343, acerca da prorrogação e realização das atividades não presenciais. Então, o parecer CNE 7, 19 de maio de 2020, ele fala sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica a partir da Lei 11.741 de 2008. 24 anos de LDB e a necessidade de implementar propostas inovadoras da educação profissional para o trabalho. São alguns pontos que esse parecer ele trouxe para a nossa reflexão. Por que revisar e atualizar as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional? Pontos de destaque para serem devidamente regulamentados pelo Conselho Nacional, atualizando as diretrizes curriculares nacionais. E o 4 é Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, seguido das áreas tecnológicas e eixos tecnológicos. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que também é o Catálogo Nacional de Cursos Superior de Tecnologia, cursos experimentais e atualização, flexibilização nos catálogos, Sistema Nacional de Informação da Educação Profissional e Tecnológico, SISTEC, e o registro nas próprias unidades educacionais, assim como a formação de professores para a educação técnica e seus itinerários formativos. Notório saber educação profissional articulando a Base Nacional Comum, BNCC, Direito de Aprendizagem e Desenvolvimento de Competência Profissional. Realização de parcerias para oferta de programas unificados, articulação entre as modalidades EAD e ensino presencial, prática profissional e estágio profissional supervisionado, câmaras setoriais e representações das áreas tecnológicas. Então, por que revisar e atualizar as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional? Ele traz, então, a Lei 13.415 de 2017, flexibiliza a organização curricular do ensino médio por itinerários formativos, a formação técnica e profissional, que exige que as diretrizes curriculares da educação profissional técnica de nível médio
se alinhem às demandas dos setores produtivos, assim como o desenvolvimento socioeconômico, né? Que tem essa oferta de novas alternativas, acelerando o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, esses foram os principais motivos que o parecer CNE 7 traz da importância de ter essa revisão e atualização das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica. Então, os pontos de destaque para serem devidamente regulamentados também são os pontos da resolução, que tem as disposições preliminares, princípios, organização, né? Qualificação profissional, incluída a formação inicial, educação profissional técnica de nível médio, estrutura e organização da educação profissional técnica de nível médio, da educação tecnológica de graduação e pós-graduação, assim como a estrutura e organização dos cursos de educação profissional e tecnológica e a estrutura de organização da educação profissional e tecnológica de pós-graduação. Fala também sobre a prática profissional, formação continuada, modalidade de educação à distância, avaliação de aprendizagem, aproveitamento de estudos, reconhecimento de saberes e competências, emissão de certificado, assim como formação docente na educação profissional e as disposições finais. Tudo isso é o projeto de resolução que está com esses pontos, que está junto do parecer CNE 7. Logo após essa publicação do parecer CNE 7, nós tivemos o parecer CNE número 9 de 2020, de 8 de junho de 2020. Reexame do parecer CNE 5, que tratou da reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia Covid-19. Lembram-se do parecer 5 que nós falamos, o primeiro parecer que falamos nesse vídeo? Então, esse parecer 9, ele destaca observações do MEC quanto ao disposto no item 2.16 do parecer CNE 5, né? Que fala sobre o quê? Sugere-se que as avaliações e exames nacionais e estaduais considerem as ações de reorganização do calendário de cada sistema de ensino. Ou seja, que tem essa adaptação, né? Esse olhar para que mudem os cronogramas por causa da Covid. E o parecer CNE 9, com vários argumentos do MEC, falam que o exame, o INEP, o Exame Nacional, o Enem, ele já tem um calendário específico, próprio, então não poderia ter essa modificação. Sugere-se que as avaliações nacionais e estaduais considerem as ações de reorganização dos calendários de cada sistema de ensino para estabelecimento de seus cronogramas. A mudança do parecer 5 do parecer 9 foi o quê? Não obstante, faz-se necessário ressaltar que os ajustes propostos nesse parecer não possuem o condão de impedir, inviabilizar ou prejudicar, de qualquer forma ou por qualquer meio, a realização do Enem, né? Não foi a intenção do parecer 5 que tenha esse impedimento. Por isso que mudou-se a redação. Teve essa mudança de redação, de que antes tinha essa sugestão de mudar o calendário, né, para os exames nacionais, mas não. Agora não sugere-se mais em exceto o Enem. O Enem tem esse calendário próprio. O parecer 9 só teve essa função principal, essa única função, né, esse reexame do parecer 5, por causa da realização das provas do Enem. Então, temos a portaria 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus, e revoga as portarias MEC 343, que nós vimos anteriormente, e a 345, assim como a 473. E nós agora vamos para a portaria CNE 9, de 8 de junho de 2020, que autoriza em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais em cursos regularmente autorizados por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais por instituição de educação superior. E esse prazo, essa autorização, se estende até o dia 31 de dezembro de 2020, né? Ano passado. As instituições poderão ainda alterar o calendário de férias, desde que cumpram a carga horária dos cursos consoante a estabelecimento na legislação em vigor.
E aí são as legislações que foram revogadas, né? A Portaria MEC 343, a 345 e a 473. Então, nós encerramos o nossa primeira parte do curso de capacitação, módulo 2, assessoramento pedagógico. Nós vamos agora para a segunda parte no próximo vídeo.